Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam muito bem-vindos para estudar com a gente as obras básicas. E no momento nós estamos no livro 2º do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou dos espíritos. Lembrando que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial. Então, aqueles que quiserem conhecer ou matar saudades da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, segunda-feira, das 19h30 às 20h30, atendendo a todos os protocolos de segurança, nós estamos lá, sempre com reflexões sobre temas bem interessantes. E por aqui, nós continuamos o grupo de estudo das obras básicas, que já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos, estudamos o livro Céu e o Inferno durante 4 anos e meio, e agora em abril vamos fazer 6 anos estudando o Livro dos Espíritos. E já alcançamos o livro 2º do mundo espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos. Nós já iniciamos o item Progressão dos Espíritos, porque vimos no item anterior a escala espírita, as 3 ordens, e na semana anterior começamos a ver a progressão. Então vimos da pergunta 114 a 115A. Aqueles que estão chegando aqui também pela primeira vez podem ir lá no vídeo anterior para poder se inteirar melhor. Lembrando que a tradução que eu leio aqui para vocês é a de Sandra Kepler, com introdução de Hermínio de Miranda, e de casa aí vocês acompanham com a tradução de vocês. Então vamos lá? Hoje, Progressão dos Espíritos, do capítulo 1 do livro 2º, pergunta número 116. Há espíritos que ficarão eternamente nas ordens inferiores? Há espíritos que ficarão eternamente nas ordens inferiores? Pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos: não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, mas isso é demorado, porque, como dissemos uma outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Seria Deus tão grande, bom e justo, pior que o homem? Que resposta maravilhosa, né? Então, Kardec está perguntando: há espíritos que não vão conseguir atingir a primeira ordem, classe única de puro espírito, espírito puro, e vai ficar nas ordens anteriores, ou na segunda, que é dos bons espíritos, ou na terceira, dos espíritos imperfeitos? Tem aqueles que não vão chegar lá? Resposta dos espíritos: não, todos se tornarão perfeitos, todos. Isso é o único determinismo que tem para nós, espíritos imortais. Todos nós chegaremos lá, a classe única, primeira ordem, puro espírito, espírito perfeito. O que é isso? Ampliação
de consciência, consciência crística, consciência do ser imortal, criado pelo divino, até chegarmos à condição de dizer, eu e o Criador somos um. Então, todos se tornarão. Agora, o que é que os espíritos explicam? Como é que isso se dá? Porque os espíritos mudam, eles se transformam. Mas isso não é um processo de uma, de duas, de 100, de 1000 encarnações. É um processo demorado. E aí eles lembram que já disseram em perguntas anteriores que o Criador, o Divino, é soberanamente bom e justo. E um pai bom e justo, qualquer que tenha sido a falta que o filho tenha cometido, ele compreende, perdoa e orienta para que esse filho vá para um caminho melhor. Então ele diz que não existe banir eternamente um espírito por uma falta cometida. Então não existe queimar eternamente no mármore do inferno. Não existe penas eternas. E se a gente quiser ver isso, pode ir lá no Céu e Inferno, que trata sobre isso, das penas eternas. Então, todo espírito, por pior que seja na nossa avaliação, por mais recalcitrante, endurecido que esteja, um dia chegará à condição de puro espírito. Então ele diz, todos os espíritos mudam, é um processo demorado, e Deus, como um pai bom e justo, não vai condenar o filho por uma falta. Porque ele diz assim, ó, se nós, homens, se nós, humanidade, temos a capacidade que, por pior coisa que um filho faça, como pais, nós perdoarmos e orientarmos para o bem, imagine Deus. Então, seria Deus bom e justo se não fosse tão grande quanto o homem? Então, respondendo à pergunta dos espíritos, aos espíritos, a pergunta 116 que Kardec fez, se os espíritos ficaram eternamente nas ordens inferiores, não. Todos chegarão à primeira ordem, classe única, espíritos perfeitos. Continuando, porque nós estamos na progressão dos espíritos. Então, Kardec quer entender aqui através das perguntas para que isso nos sirva de orientação. Como é que isso se dá? Porque se é um processo demorado, se muda, como é que isso acontece, essa progressão? Como é que a gente progride nessa escala? E ele continua perguntando na 117. Então, depende do espírito apressar o seu progresso para a perfeição? Em cima da pergunta anterior, se todo mundo vai, se não existe quem não vá progredir ou que vai ficar em classe anterior, na 117 ele pergunta. Então, depende do espírito apressar o seu progresso para a perfeição? Resposta dos espíritos. Certamente, alcançam-na mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma rebelde, de novo trazendo a analogia, a relação com o desenvolvimento das fases, do desenvolvimento do ser que vai desde a fase infantil até a maturidade. Então, depende do espírito apressar? Certamente, porque só depende do próprio espírito. Ninguém empurra ninguém. Enquanto o espírito não quer, ele fica ali paradinho, mas também no momento que ele quer, ele toma o seu aprendizado na mão, se autodetermina, coloca vontade e vai. Então, sim, certamente vai ser mais rápido ou mais lento, segundo o desejo do espírito, segundo a sua submissão à vontade de Deus. O que é isso? O entendimento e a aceitação das experiências que vão ser convidados cada um
a experienciar, porque é através das experiências que nós progredimos, não tem outra forma, não dá, só dessa maneira, através, por isso que nós reencarnamos, voltamos, reencarnamos, voltamos, por quê? Porque quando estamos encarnados, estamos vivenciando experiências aqui que vão nos fazer avançar. Quando retornamos ao plano espiritual, vamos viver as experiências daquela dimensão lá, que vão nos auxiliar, que quando voltarmos e nesse ir e vir, nós vamos crescendo, progredindo. E a vontade com que a gente coloca nesse processo é que vai definir se a gente vai mais rápido ou mais lento. Como a criança dócil que você ensina, ela obedece, ela presta atenção, ela busca fazer, e tem aquela que diz que não quer, que agora não está com vontade, depende do próprio espírito. Então, só do espírito é que depende, por isso que os espíritos dizem certamente, porque é única e exclusivamente do espírito que depende ele avançar ou não, e o ritmo com que isso vai acontecer. E prosseguindo, nós vamos para a pergunta 118. Os espíritos podem degenerar, já que todos vão alcançar, que depende do tempo, que depende de cada um, da vontade que cada um coloca? Kardec pergunta, e degenerar pode? Vamos ver o que os espíritos responderam. Não, enfático, não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. O espírito, ao fim de uma prova, adquire o conhecimento e não mais o esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrocede. Então, o que é que os espíritos estão perguntando o que é que Kardec, está perguntando aos espíritos? Existe involução? O espírito evolui? De onde ele já chegou, ele volta? Ao invés de avançar, ele regride, evolui? Não. Ponto. Pergunta, resposta enfática. Não. Ponto. Depois vem a explicação. À medida que avançam, à medida que aprendem, compreendem o que os afasta da perfeição. Então, quanto mais consciência a gente alcança, quanto menos ignorância nós temos, mais nós compreendemos o que está ainda nos afastando da nossa meta, que é qual? Consciência plena. Primeira ordem. Espíritos superiores, por espírito. Quanto mais a gente entende, menos ignorante nós ficamos, mais nós entendemos o que nos está afastando de estar nessa condição. O espírito, ao fim de uma prova, adquire o conhecimento e não mais o esquece. Então, quando termina uma experiência, provas, expiações, são experiências de aprendizado que o espírito é submetido, é um processo educativo do espírito, não é punição, não é porque você fez isso, vai passar por isso, não é karma, não é nada disso. As experiências, provas e expiações é um processo educativo do espírito. À medida que nós entendemos o para quê da experiência e que nós integramos aquele saber que essa prova ou expiação, que essa experiência tem a intenção de nos ensinar, isso se torna um conhecimento do espírito. Aquilo a gente não perde mais. Não
não tem como esquecer, não tem como perder aquilo que nós já integramos ao espírito que somos. Já entendemos aquilo, acabou, não tem mais. Nós podemos permanecer o quê? Estacionário. Ah, aqui tá bom. Não é reencarnacionista? Não tem várias encarnações? Então nessa eu tô cansado, vou dar uma descansadinha. A gente pode até estacionar, ficar no mesmo lugar, não avançar durante um tempo, que não é infinito, porque a gente já viu que a gente chega lá. Mas retroceder, evoluir, dar passos para trás na escala evolutiva, isso não acontece. Olha que maravilhoso. Olha, isso é que é amor do Criador por nós. Nos cria de uma forma que nos permite a liberdade de administrar o nosso crescimento enquanto ser, enquanto espírito imortal, mas não nos permite perder o que já adquirimos quando nós assimilamos, integramos e aquilo passa a fazer parte de nós. A gente pode até ficar parado e dizer assim, agora eu tô cansado, não quero aprender mais nada. Ou já aprendi tudo que eu queria, mas voltar, perder, evoluir, sair daquele lugar que já alcançou, o divino não permite. O nome disso é amor. Porque o Criador é isso. É amor às suas criaturas. Ok, meus amores? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, porque nós não temos pressa nenhuma, né? Afinal, nós já estamos estudando há quase 6 anos esse livro. Então, nós vimos hoje a pergunta número 117, se depende do espírito apressar o seu progresso para a perfeição. Sim, só depende dele. Se os espíritos podem degenerar, evoluir, não, porque à medida que avança, compreende, assimila, não volta mais, pode até estacionar, mas não evoluir. Este é o ponto da progressão dos espíritos, que se encontra no livro 2º do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, do capítulo 1 dos Espíritos. Na semana que vem, nós vamos dar prosseguimento com a pergunta 119. Vamos refletir essa semana sobre a pergunta 116, 117 a 118. Lembrando que os Espíritos disseram aqui, na 117, que depende de nós apressar o progresso. Então, vamos aproveitar esse instrumento que é a doutrina espírita, vamos refletir durante a semana para que nós possamos fazer isso, apressar o nosso progresso, para que nós possamos continuar dando passos na nossa jornada evolutiva de espíritos imortais. Lembrando que o nosso estudo é sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Vi aí em alguns posts aí no canal do YouTube que algumas inscrições estão sendo canceladas, que o YouTube está tirando. Então, aproveitem e vejam se a inscrição de vocês está ativa. Se não tiver, se inscrevam para que a gente possa toda quarta-feira, às 19 horas, estarmos juntos aqui estudando o Livro dos Espíritos. E aqueles que quiserem matar a saudade da nossa casa ou conhecer a Escola Espírita Francisco Xavier, segunda-feira, 19h30. Ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado, pelas energias que foram e estão sendo derramadas sobre todos nós. Que possamos, Senhor, refletir sobre essas informações que tivemos hoje e que, se assim nos convier,
utilizarmos no nosso crescimento, no nosso aprendizado de espíritos imortais. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.